Bom pessoal, vamos continuar agora com a implementação do nosso client. Neste momento nós já temos o módulo do server implementado, o utils também, o all já é configurado. Então nosso próximo passo é realizar a conexão entre o server e o client. Nosso primeiro passo, nós vamos configurar o Maven para o nosso cliente. Essa configuração será extremamente similar à do server. Então aqui essas serão as nossas dependências. Bom, então nós vamos ter aqui, isso aqui não alteramos nada, a única coisa que fizemos foi adicionar algumas dependências. Então adicionamos a dependência do utils, que é o nosso projeto comum a ambas as aplicações. Adicionamos também o JavaX Inject para adicionar as anotações de inject. O Spring Test, o Spring Core e o Spring Context serão responsáveis por realizar a conexão com o server, que disponibiliza uma conexão RMI. Beleza? Então, feito isso, vamos dar aqui um Remake All para reconstruir o nosso projeto. Beleza? Bom, enquanto vai sendo realizado o nosso Remake All, vamos começar aqui a fazer mais algumas implementações. Então aqui, no SRC Main Resource, vamos adicionar um arquivo com o nome ctx wpattern frameworks -rmi client.xml. Então esse arquivo, pessoal, ele vai guardar a configuração do Spring para que o Spring realize o trabalho de injeção para a gente e realize também a conexão com o server. Beleza? Além disso, vamos colocar aqui uma pasta com o nome de conf, sendo que essa pasta será responsável por guardar as configurações que vamos realizar para conectar no server. No caso, ela será responsável por guardar o IP e também a porta de conexão. Então vamos criar aqui o arquivo com o nome frameworks -rmi -client -conf.properties. E aqui dentro dessas propriedades nós vamos adicionar a propriedade inicialmente a porta. Então, pessoal, é importante que essa porta seja exatamente igual a essa daqui que foi configurada no server. Então, ambas devem ter o mesmo valor. A outra configuração também importante de termos exatamente um host, ou seja, o IP, o local onde nós vamos realizar a conexão. Nessa nossa aplicação será um trabalho totalmente aqui local na minha máquina, então nós não temos a conexão em si remota em outra máquina, mas seria possivelmente extremamente factível realizarmos essa configuração nesse arquivo para qualquer outro servidor em outra máquina. Então, até então temos esses dois arquivos aí de configuração. Bom, a configuração em si do restante desse XML eu irei realizar após a codificação do cliente que vai realizar a nossa conexão. Então, nesse primeiro momento, eu vou colocar aqui no pacote br.com.wpattern.frameworks.rmi.client. Eu vou criar a classe Calculator Distribution, que seria responsável por realizar a instanciação aqui do nosso sistema, levantar e conectar na aplicação de server. Vamos também criar aqui
uma interface com o mesmo nome e distribution, e vamos colocar isso dentro da pasta interface. E vamos ter nessa interface apenas o método start. Vamos pedir para implementar essa interface. E nessa implementação, só uma coisa está faltando aqui, pessoal, que eu preciso fazer. Nós tínhamos executado o remake all, mas tínhamos esquecido de realizar o clean e posteriormente dar um refresh no nosso projeto. Ok. Então observe o tanto que foi interessante. No momento que eu dei o remake all, ele baixou as nossas dependências, adicionou ao meu projeto. Então eu tive de pedir para o Eclipse a limpar o seu contexto e recriar essas dependências após elas já terem sido baixadas. Correto? Então por isso que foi necessário fazer o clean e o refresh. Então aqui no inject nós temos, antes de partir para essa explicação aqui, deixa eu explicar o método start, o que ele faz. Então ele fala aqui, que o cliente foi iniciado, só declaração de algumas variáveis, na verdade o valor da hipotenusa, que é calculada no lado do server e vai ser retornada para este cliente. Nós temos essas duas variáveis que correspondem aos valores dos catetos. O valor calculate hipotenusa, isso aqui é simplesmente para ficar lendo continuamente os valores dos catetos A e B, porque só vamos parar a aplicação após realmente finalizar ela, fechar a aplicação. Então, esse cliente vai ficar sempre lendo dois valores e consumindo o serviço. Ok? Então, isso aqui é simplesmente para manter nosso while sendo executado sempre, correto? Ou quando o usuário simplesmente falar que ele não quer mais desejar entrar com algum valor. Então, ele pode ou finalizar a aplicação simplesmente fechando ela ou digitando o valor N aqui na leitura, caso ele não queira realmente continuar rodando a aplicação. Aqui eu estou fazendo a leitura de dois valores inteiros, correto? Após a leitura desses valores, eu faço a chamada do meu serviço remoto, é retornado o valor da hipotenusa e eu simplesmente imprimo. Então isso daqui é bem simples, pessoal. Então são os seguintes passos, de modo resumido. Aqui eu imprimo falando que meu cliente começou a execução, faço a leitura de dois valores, os catetos A e B, faço a chamada do meu serviço remoto, que está lá no server, o server calcula o valor da hipotenusa e retorna para mim esse valor, que eu guardo nessa minha variável. Após isso, eu simplesmente vou e imprimo o valor da minha hipotenusa e peço para o usuário se ele quer continuar dando entrada com valores. Correto? Então, um fluxo bem simples, pessoal. Então, pessoal, essa implementação da nossa aplicação client. Resume-se apenas isso. Agora vamos à parte mais importante desse client, que é o seguinte. O nosso client, ele precisa consumir um serviço. E esse serviço remoto, como que é feito o trabalho de conexão com o meu serviço remoto? Essa interface IMAV Services, ela está disponível no módulo úteis. Então ela é comum tanto ao server quanto no client. O server vai disponibilizar o serviço através dessa interface e o cliente vai consumir este serviço também através dessa interface. Então, qual é o trabalho do Spring, né, do lado do cliente? O Spring vai realizar a conexão com o server.
vai criar uma instância de um objeto do tipo IMF Services, e essa instância vai corresponder exatamente ao meu serviço remoto, correto? Então, essa interface aqui, por que ela está sendo injetada? Porque o Spring vai criar um objeto que vai encapsular a minha conexão com o meu server e vai instanciar para mim essa variável. E essa variável, pessoal, se a gente for observar, ela, uma vez que estiver em execução, ela vai ser realmente instanciada. A gente não vai precisar dar um new, algum objeto, alguma classe, bem dizendo. Nós não vamos instanciar ela manualmente. O Spring vai fazer isso para nós. E como que ele vai fazer isso? Através da configuração que nós temos nesse contexto, que eu já vou realizar, e sabendo que nós temos esse @inject sobre a minha classe. Correto? Sobre a minha variável, desculpa. Esse named aqui é aquela mesma explicação que eu estava falando para vocês. Deixa eu só criar aqui o método main. Criar uma classe aqui main, que ela será responsável por subir a nossa aplicação e chamar aquele método start. Acho que eu tinha... Então, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma referência. Deixa eu copiar aqui só para não ter nenhum risco de erro. Nós temos aqui o nome do arquivo que guarda o contexto da nossa aplicação, correto? Esse contexto nós vamos acabar de configurar daqui a pouco. Aqui eu tenho a passagem de todos os meus contextos do Spring, no nosso caso apenas um. Aqui eu tenho a instância do objeto que eu quero que seja recuperado. O que esse cara aqui faz, pessoal? Eu tenho o contexto do Spring. Ele vai buscar a instância de alguma classe que estenda essa interface ou classe e vai retornar para a gente essa instância, ou seja, esse objeto. Então eu estou aqui procurando alguém que implementa essa interface, que no caso seria essa classe aqui nossa. Então, alguém que implementa essa interface e vou retornar essa instância, esse objeto, para essa minha variável server distribution. E aqui eu faço a chamada do server distribution, eu faço a chamada do método start, que realiza o processo em si de iniciar a minha aplicação. Correto? E aqui, na configuração do nosso Spring, o que nós vamos ter? Nós temos, mais uma vez, esse scan. Esse scan corresponde ao que, pessoal? Corresponde ao pacote inicial em que o Spring vai começar a buscar os nossos bins para serem instanciados. O que significa isso, pessoal? Corresponde justamente a isso aqui que nós fazemos. Eu vou buscar um bin, uma classe, que implemente essa interface. Ou seja, o Spring vai criar uma instância dessa classe aqui minha. Por quê? Porque ela implementa essa minha interface e vai retornar isso para mim. E eu vou armazenar nessa variável. Beleza? Então, aqui eu defino qual o pacote inicial que eu vou começar a fazer esse scan. Ou seja, que o Spring vai buscar a correlação entre as variáveis que eu quero injetar e aonde que está a implementação real da minha classe concreta que implementa o que a minha variável espera ser injetado. Aqui nós temos a configuração das propriedades que eu posso utilizar na configuração do meu sistema. Como eu tinha falado antes, apenas essas duas propriedades, a porta e o host.
aqui nós temos a real parte que é importante do nosso cliente, que vai realizar a conexão com o server. Aqui eu tenho a definição da URL, que é o caminho onde eu vou me conectar. Isso daqui corresponde ao local, ao host, no nosso caso será um localhost. E aqui a nossa porta de conexão. Ao final, pessoal, o nome do nosso serviço. O nome do serviço onde eu vou me conectar. Então, é muito importante que este nome, esse MEF Service, corresponda exatamente igual a esse nome aqui, ó. Porque isso define o nosso serviço. Qual o serviço que nós vamos utilizar? Porque nós podemos ter vários serviços sendo disponibilizados por um server utilizando a mesma porta. Então nós vamos identificar por esse nome qual o serviço que nós queremos consumir. Beleza? Aqui eu tenho a definição da interface do meu serviço, ou seja, o contrato com quais serviços eu posso utilizar. Beleza? Isso daqui se a conexão falhar, eu mantenho o meu cliente tentando conectar. Beleza? Então, pessoal, é basicamente isso a configuração do nosso cliente. Existem algumas tratativas, principalmente a nível de exceções, caso ocorra algum erro dos nossos serviços, mas eu não vou chegar a tratar nesse momento. Então, o mais importante é que vocês entendam a parte básica e conceitual dessas ferramentas que eu citei até agora, que são principalmente o Maven, RMI e o Spring. Beleza? Então agora vamos fazer o teste para verificar se a nossa aplicação vai realmente funcionar. Então aqui eu vou primeiro subir o meu server. Está subindo o server. Beleza? Então servidor iniciado. Agora vamos subir o nosso cliente, que ele será responsável por consumir o serviço. Ó, funcionou. E uma vez que funcionou, aparece essa telinha aqui pra gente. Então, ó, corresponde justamente a isso daqui, ao nosso programa. Então, só para vocês verem, pessoal, existem duas aplicações rodando. Uma que seria o server e a outra que seria o cliente. Beleza? Então é importante vocês observarem isso. Eu vou fazer só uma coisa, que é mudar o nome dessas nossas duas variáveis aqui, só para diferenciar. Então, servidor, cliente. Só para facilitar aqui o que a gente está realmente levantando. Então aqui eu vou iniciar o servidor e em seguida nosso cliente. Então nós temos aqui, pessoal, as nossas duas aplicações, o servidor rodando e o cliente. É importante lembrar que eu poderia muito bem extrair, exportar esses programas para um jar e executar eles separadamente, fora do ambiente do Eclipse, correto? Eu não vou chegar a mostrar esses passos, mas seria extremamente simples. E em caso de dúvidas, eu estou à disposição para sanar essas dúvidas de vocês, caso queiram fazer isso. Mas então aqui nós temos nossa aplicação rodando, tanto do lado do server quanto do cliente. Deixa eu acessar aqui. Então, aqui, para digitar um valor, vamos supor o valor 9, segundo valor 9. Então, ó, resultado do cálculo da hipotenusa. Então, a hipotenusa é igual a 12,72, tal. Beleza? Então, quem calculou isso, pessoal, esse valor, foi quem? Foi lá no server. Tanto se formos observar, ó, o servidor falou. Observem, eu tenho aqui o servidor e o cliente. Então, o cliente está ali executando. Nesse aqui é o console do servidor. O servidor calculou o valor da hipotenusa, beleza? E o cliente mostrou lá na sua parte gráfica. Desejo
a calcular mais uma hipotenusa, vou colocar o valor, o n, que seria o não. E podemos observar aqui, ó, que o nosso client foi finalizado. Beleza? Então, pessoal, vou fechar aqui o server. Então, essa é a explicação que eu deixo aí para vocês, demonstrando o uso do Maven, do RMI e do Spring, no exemplo mais simplório. Então, foi um prazer, pessoal. Em caso de dúvidas, postem no blog, que eu estou à disposição para auxiliar vocês. Um abraço e até mais.